Olá, meu nome é Patrícia, eu sou professora de inglês do curso online gratuito. Antes de começar as nossas aulas, eu sempre peço a vocês que inscrevam-se no canal aqui ao lado para vocês receberem todas as nossas aulas, os nossos conteúdos, ok? E já aproveito para falar da aula de hoje. Nosso tema será o Comparative of Equality, né? Que nós dizemos em português, o comparativo de igualdade. Um tema também bem recorrente nas aulas de inglês, né? Comparativo de igualdade, ele fala do quê, pessoal? Ele fala justamente de, no momento em que comparamos duas coisas, dois seres, dois acontecimentos, dois ou mais também, grupos de seres, grupos de coisas de forma geral, quando a gente compara, em que patamar a gente compara? Num patamar de igualdade. Então, quer dizer, não é nem superior e nem inferior. Ele fica ali, naquele patamar da média, da igualdade, né? Então, a gente diz em English, comparative of equality. Por quê? Eu comparo as situações de uma forma que elas fiquem no mesmo patamar, ok? E para a gente falar desse comparativo de igualdade, eu tenho uma construção. Como é feito? Como eu faço essa comparação? Né? Em português é muito comum eu dizer, eu sou tão alta quanto o meu pai, ou eu sou tão inteligente quanto a minha amiga. Mas em inglês, como eu uso isso? Eles têm uma formação para frases afirmativas e interrogativas que é a seguinte, eles usam as. Ok? Então, eles usam, meu irmão é tão forte quanto você. Então, como eu diria isso, né? Eu digo isso em inglês. My brother is as strong as you. Então, esse as, ele fica, na verdade, antes do adjetivo ou advérbio e depois também do adjetivo ou advérbio. Então, eu uso o adjetivo ou advérbio como um sanduíche. Ele fica no meio e esse as vai para frente e depois ele vai para o final do advérbio ou do adjetivo. Então, novamente, meu irmão é tão forte quanto você, tanto quanto as. Eu digo, my brother is as strong as you. Estou comparando de que forma? Igualmente, né? Então, é o comparativo de igualdade. Se eu digo, apple is as healthy as orange, né? Então, eu falo que a maçã, a fruta, ela é tão saudável quanto a laranja. Então, tanto quanto as. Eu uso da mesma forma. Apple is as healthy as orange. Perfeito, ok? Então, as nessas duas posições. Um outro exemplo na forma interrogativa. Can you send me money as soon as possible? Can you send me money as soon as possible? Quer dizer, você pode me mandar dinheiro assim que possível? Ok? Então, eu uso as e o soon, que é o advérbio, fica no meio, fica de uma forma de sanduíche, ok? Um outro exemplo. Their house is about 3 times as big as ours. Quer dizer, a casa deles é 3 vezes maior do que a nossa, ok? Então, em situações que eu uso 3 times, 4 times, que eu falo de situações repetitivas em forma de quantidade, eu uso as também. Então, a casa deles é mais ou menos 3 a 4 vezes maior do que a nossa. Então, their house is about 3 times, in this case, as big as ours, ok? E como eu faço a forma negativa? Né? Então, eu quero falar agora que eu não sou tão alta quanto o meu irmão, que eu não sou tão inteligente quanto a minha amiga. Como eu faço? Da mesma forma, eu coloco as, eu nego, né? Se for to be, eu coloco isn't, aren't, don't, doesn't, se forem outros verbos, mas eu coloco sempre as. Só que o grande diferencial da negativa é que eu posso ter uma outra possibilidade. Ao invés de colocar as, eu posso colocar a negativa, mas eu substituo o as por so. Então, um exemplo. Tom isn't as old as he looks. Tom isn't as old as he looks. Perfeito, tá certinho. Só que eu poderia, ao invés de usar as, eu poderia usar so. Onde? Na primeira posição, no primeiro as. Então, eu poderia dizer, Tom isn't so old as he looks. Então, essa é a grande opção que eu tenho
para negar. Ou eu uso as, ou eu substituo o primeiro as por so, que é permitido também e é considerado correto. Então, se eu digo, Larissa isn't so intelligent as her sister. Larissa, uma garota, isn't so intelligent as her sister. Foi exatamente o que eu fiz. Ao invés de colocar as, eu coloquei o so, ok? E ficou também, de uma forma, ficou correto. Today is not as cold as yesterday. Então, hoje não está tão frio como ontem. Comparativo de igualdade, as. Poderia colocar so no primeiro as? Poderia fazer essa modificação, mas preferimos colocar as. As duas formas estão corretas e isso que é importante vocês terem claro. Mas tem uma diferença que é interessante vocês pontuarem, prestarem bastante atenção. Quando eu faço essa comparação, normalmente eu comparo com alguém, com alguma pessoa, com algum local, como já foi dito. Essa finalização da sentença a gente tem que prestar muita atenção, porque é o seguinte: se eu digo assim, I can't run as fast as he can. I can't run as fast as he can. Que significa, né? Eu não consigo correr tão rápido quanto ele. Eu não consigo correr tão rápido quanto ele. Há duas formas para fazer essa finalização na sentença. Então, a primeira foi a que eu fiz. O que eu fiz? I can't run as fast as he can. Eu utilizei no finalzinho, né, da sentença, depois do as, o pronome pessoal e finalizei com o verbo auxiliar. Né? No caso, o auxiliar, nessa sentença, que é o can, né? Que é um modal, na verdade. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Eu fiz uma finalização desse tipo. Eu uso o pronome pessoal, né? O personal pronoun, e depois eu usei o auxiliar. Perfeito. Mas eu tenho uma outra forma de também dizer essa mesma sentença e que fica correta da mesma forma. Então, a mesma sentença dita de uma outra forma ficaria assim: I can't run as fast as him. Vocês percebem que na primeira opção eu usei o pronome pessoal mais o seu auxiliar. Completei. E na segunda opção eu usei o object pronoun. Foi aquele que a gente acabou também, nós vimos numa aula anterior, ok? A gente falou bastante de object pronoun. Então, o que é importante vocês se atentarem é que eu não posso, de nenhuma forma, quando eu uso o pronome pessoal, eu não posso deixar ele sozinho. Então, se eu prefiro, Patrícia, eu prefiro usar assim, olha, I can't run as fast as he. Não pode parar aí. Você tem que lembrar que se você usou o pronome pessoal, você tem que colocar junto o auxiliar. Não pode deixar sozinho. E quando você opta pelo subject pronoun, ele é sozinho porque é ele mesmo, né? Tem um outro exemplo. My brother is as strong as me. My brother is as strong as me. O meu irmão é tão forte quanto eu. Perfeito. Qual foi a minha opção? Eu utilizei o object pronoun. Ele tá lá bonitinho, que é o me, ok? Mas eu também tenho a opção de usar a outra forma que eu expliquei. My brother is as strong as I am. Como eu preferi usar I, eu tenho que saber que esse I ele tem que ser acompanhado do to be. Eu não posso deixar esse I sozinho. Eu nunca posso dizer my brother is as strong as I. Não. Se eu optei pelo I, que é o pronome pessoal, eu tenho que colocar o to be que segue, que é o seu auxiliar. Quando eu opto pelo object pronoun, não, é ele sozinho, ok? Um outro exemplo, you are as beautiful as her. Fácil, né? Você é tão bonita quanto ela. Quanto ela, preferi usar na primeira opção o object pronoun, her. Na segunda opção, you are as beautiful as she is. Tenho que colocar o is, não posso deixar o she sozinho, porque é um pronome pessoal, ok? Então, por hoje terminamos aqui na nossa aula de Comparative of Equality, ok? Comparativo de igualdade. Até a próxima, nos veremos.